Tem um movimento importantíssimo para toda a sociedade, que é um movimento feminista, feminismo, absolutamente necessário. Valorização das mulheres, precisa. Mas tem um outro movimento extremamente danoso, prejudicial para toda a sociedade, que é o feminismo. O que é machismo? Desqualificação da mulher. O que é o feminismo? Desqualificação do homem. Pau quebrou de quina quando eu realmente assumi que eu seria realmente doulo, que eu ingressaria nessa carreira profissional, que eu dedicaria a minha vida a estudar e praticar isso e servir essas famílias. Pau quebrou de quina, meu parceiro. Mas essa palavra nem existe. O que é dolo? Você está denegrindo a nossa profissão. Quem é você? Você nem útero tem, como você falou. Doula é uma escrava, vem do grego, uma escrava da gestação, uma escrava que serve, uma mulher escrava que serve outras mulheres. A menina brinca de tudo que está relacionado à família. Brinca de boneca, de casinha, de mamãe, de professora, de médica, de botar para dormir. O menino raramente tem a iniciativa de participar disso. Ele é desencorajado imediatamente. Vai brincar de carrinho, vai andar de bicicleta, vai jogar bola. Essa menina, quando crescer e se tornar uma mulher, de acordo com aquilo que ela aprendeu, na hora que chegar a vez dela, de ser mãe, ela vai achar que esse universo é só dela. Ela não brincava sozinha, ou com outras meninas. Ou é só dela, ou é dela e de outras mulheres. E esse menino, que virou homem, o que ele vai achar? Que aquilo ali não tem nada a ver com ele. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Iego Talks, o primeiro episódio de um podcast que vem com tudo para trazer aí assuntos do tema espiritualidade, bem-estar e saúde integrativa. Hoje eu estou com um convidado excepcional, um convidado diferente de todas as pessoas que eu já conheci. E eu estou com o pai, que é o Vitor, da Personal Adventure Intelligence. O Vitor, ele é uma pessoa multipotencial e hoje ele está aqui trazendo para a gente, ele vai contar um pouco da história dele, mas antes eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores e a Audiovisual Produções, que é uma produtora audiovisual que fica em Vila Velha. Você que está no Espírito Santo, quiser produzir conteúdo audiovisual de qualidade, fica próximo ao Shopping Vila Velha, Audiovisual Produções. E agora vamos falar um pouco, vou apresentar um pouco o Vitor. Vitor, muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco. Muito importante você estar aqui nesse primeiro dia, a gente se conheceu aí em práticas integrativas, então hoje eu quero falar um pouco. Você é pai da Liz, pai da startup Aventura Terapia, comunicador, profissional de saúde, terapeuta comportamental, doulo, educador experiencial, educador perinatal, educador parental, massoterapeuta, instrutor de bombeiros, de voo, instrutor náutico, de todo tipo de veículo sobre roda, em mais de 40 aventuras em mais de 50 países. Um multipotencial. Quando você falou que eu era diferente e excepcional, você quis falar que eu sou doida? É isso mesmo? Cara, é isso mesmo. Tem que ser bem doido pra empreender um negócio desse tamanho. E por enquanto eu achei que eu era mesmo doido. Fui taxado de doido muitas vezes, de várias outras coisas que eu não vou nem repetir aqui. Até eu descobrir o que é especificamente ser multipotencial. Até eu descobrir que não precisava ser uma coisa ou outra, porque eu achava que tinha que ser. Tentaram por diversas vezes me convencer que eu tinha que ter. Não, peraí. Você faz tudo e não faz nada. Você começa um negócio e não termina. Você não tem consistência. Pega uma carreira e engrena nela. Lembra da lei das 10 mil horas? Que para ser realmente bom em alguma coisa você tem que ter trabalhado pelo menos 10 mil horas naquilo. E por muito tempo eu engoli isso. Só que de tanto engolir sapo, a cabeça pode acabar virando um brejo. E rolou também. Também passei por essa fase. Mas hoje estou bem demais. Depois de ter passado aí por uma longa jornada, e está passando ainda, né, de autoconhecimento, mas também de autoconstrução. Hoje conseguindo dar um significado muito bom para isso através da aventura terapia e da paternidade, né? Multipotencialidade, para você de casa. Multipotencial é uma pessoa que ela tem facilidades em diversas coisas e ela consegue desenvolver bem em todas elas, né? Uma pessoa que tem multipotências, assim dizendo, né? E foi quando que você percebeu que tinha facilidades de aprendizado em várias coisas? Facilidade é relativo, né? Uma vida assim não é muito fácil, não.
É basicamente simplificar as coisas. É o caminho inverso do que a gente acha que pode parecer, que faça mais sentido. Você, por exemplo, não constrói um diamante. Você desbasta aquilo que não permite com que ele brilhe. Então é mais ou menos isso também, é você simplificar até o ponto de se tornar quase uma criança. Criança tem o mesmo radical de criação, criatividade e por aí vai. Então tem uma expressão de um célebre senhorzinho, bem doido também, a carinha dele até de doido mesmo, do Einstein, que é que criatividade é a inteligência se divertindo. Mas você conseguir, de fato, expressar e manter ativa toda essa criatividade na vida adulta, sem adoecer pelo passar dos anos, né? Com a vida adulta matando ou desmaiando essa criança interna dentro de você, não é fácil. Mas acho que é esse o caminho, é simplificar, é ter a simplicidade, muitas vezes, de um moleque pequeno. E não deixar com que as outras pessoas te suprimam isso. E você falou, esse ponto é bem importante. Na terapia integrativa, a gente costuma falar que criança interior é muito importante da gente cuidar. E quando você faz essa associação de criatividade com a criança, quando a gente se expõe a essas curiosidades internas, você considera que isso é um cuidado com a nossa criança interior? Opa! Aprendi lá na psicologia um negócio muito legal. Na época eu fazia psicologia e pedagogia ao mesmo tempo, estudava de manhã, de tarde e à noite. Você já reparou que no seu nome tem um Hi Ego? Oi, ego! Só que nós não somos só o ego. Nós também temos o superego e temos o id, de acordo com uma das vertentes aí, né, da psicologia. O id é essa criança que não tem limite, que se diverte. Então, lá a gente até tinha uma piadinha assim, psicólogos têm essa piadinha, né? Bora levar o id para passear? Vamos levar essa criança interna para se divertir? E aí você tem o ego ali no meio, estou simplificando bastante, e o superego é aquele mandão, que puxa a gente para a realidade, para o pé no chão, e o id, cabeça nas nuvens. E o superego, o pé no chão, fincado na realidade, no factual, na razão. E qual é a característica de um gigante, se não, ao mesmo tempo, pé no chão e cabeça nas nuvens? Então, quando você se acolhe como um todo, e não só pé no chão, que todo mundo tende a falar pro adulto, cara, você tem que ser um cara pé no chão, você tá viajando, você tá sonhando, você tá... A gente escuta isso o tempo inteiro, Sim, sim. mas quando você é daqueles que sonha, cabeça nas nuvens, e realiza, aí você vai ampliando esse gradiente aí, vai se tornando realmente um gigante. Toda essa jornada. Eu acho engraçado o quanto que conecta. A gente, quando se conheceu, a gente conheceu na biodança. Biodança é uma terapia, é um processo de dança em que eu sinto que na biodança há um cuidado muito profundo com a criança interior, que a gente dança, a gente se expressa, tem um processo ali muito interessante na biodança. E quando eu conheci o Vitor, eu me conectei bastante com a história dele exatamente por conta dessa multipotencialidade. Eu fui muito tempo, eu me podei muito tempo por conta de cortar mesmo essas partes curiosas de explorar e as pessoas julgavam, né? Igual aquele livro, o Generalistas Sempre Vencem o Mundo de Porque os Especialistas. generalistas vencem o mundo de especialistas. Amo esse Muito livro, bom, inclusive. amo esse livro, exatamente. E você trouxe uma vez que você comentou sobre a palavra general, né? O general, eu acho esse exemplo maravilhoso, que general ele precisa saber de tudo um pouco. E na vida a gente vê um mundo de especialistas, mas nós sabemos que há uma importância dos generalistas, tá? Muita importância. E ambos são necessários. O general sozinho, ele não faz nada. Nada. Ele precisa de um exército. E o exército também precisa do general. Você não tem show se você não tiver o artista no palco, se você não tiver o público assistindo, aplaudindo, interagindo. A gente está na era da interatividade, né? Antigamente é que a gente tinha uma tela fixa lá e a audiência era só a audiência. Hoje já não é mais isso. Mudou, inclusive, os 4 P's da comunicação. Agora são 4 C's. Mas a gente não vai entrar muito em técnica, não. Mas dá um Google aí. Dá um Google aí. Mas
ser generalista significa também desenvolver a capacidade de enxergar de forma mais ampla, mais do alto, e com isso você conseguir conectar coisas, soluções, áreas, pessoas, de forma que outras pessoas ainda não enxergaram. Então, essa visão diferente de mundo, que é bem própria de um generalista, general, é o que te torna realmente mais apto para a liderança, que deve ser congruente. Também a liderança mudou muito ao longo dos últimos anos, né? O mundo, a sociedade, a cultura muda muito. Hoje a gente entende que se você não for congruente, meu lindo, se você não fizer o que você fala, e aí teve um carinha que 2025 anos atrás veio mostrar isso pra gente como caminho, verdade e vida, um dos, né? Tiveram outros líderes, inclusive, que vieram ensinar isso através da prática, fazendo. Não tinha podcast na época, não tinha celular na época, não tinha YouTube na época. Então, como é que ele fazia? Mostrava o que tinha que ser feito. Fazia, ensinava, fazendo. E aí, quando você ensina fazendo, inclusive, você aprende 95%. Quando você ensina falando, deixa eu pegar uma cola aqui. Peraí, antes de você entrar nessa parte, eu quero Sem só, bambu. só perguntar uma coisa. Você é instrutor de voo, não, instrutor náutico, De um monte de coisa mesmo. instrutor de jet ski, instrutor de veículos de aventura, é isso? Também. Agora eu quero te perguntar, como que você percebeu que combinar aventuras, combinar essas multipotencialidades suas, iria promover bem-estar? Como você considera que isso conectou com a sua história? O primeiro movimento foi pela dor. A gente vai entrar nessa? Pega um lenço pra mim, por gentileza. Primeiro pela dor. Você conhece a história do Joseph Klimber? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Tive alguns marcos na vida. Nasci em 87. Em 95, descobri para que eu nasci. Depois, em 2005, foi quando eu estabeleci minha meta SMART, que lá na frente, em 2021 e agora em 2025, 30 anos depois que eu descobri para que eu nasci, que ela está prestes a se realizar, né? Já tem uma boa parte disso que já está realizada, mas houveram marcos importantíssimos e um deles foi esse aí. Eu comecei minha carreira profissional com 13, sem colher de chá, trabalhando para o meu pai, no escritório de advocacia. Na época, eu sou de uma família de advogados, principalmente, pai, mãe, irmão, enfim. E não tinha muita colher de chá, e meu pai, eu na época como office boy do escritório de direito dele lá na Praia do Canto, aí ele me dava uma pilha de processo e falava, eu cheguei a engolir seco, e falava assim, você tem que protocolar esse processo no fórum. Sim, e aí? Que fórum? Como é que chega lá? Que ônibus que eu tenho que pegar? Tá escrito aí, cara. Se vira, pergunta, se informa. Ele falava assim, se informa. Pai, mas não sei nem que ônibus que eu tenho que pegar, bicho. Como é que eu vou saber qual que é o processo? Tá escrito aí no processo, abre e lê. Não tinha essa dinâmica de orientar, de Tinha colher guiar. de chá não, parceiro. A orientação era essa. Se vira, se comunica. Isso com 13 anos de idade. Hoje, com 37 anos de idade, eu entendi o que ele estava querendo dizer com aquilo. Do jeitinho bem peculiar dele, ele estava me ensinando a me comunicar e me ensinando a me virar mesmo. Como doulo, daqui a pouco nós vamos falar dos 3 partos, que é um negócio sensacional. Ele estava já preparando aí esse terceiro parto, que é o parto paterno. Você já ouviu falar em parto paterno? Negócio esquisito, né? Ele já estava preparando esse parto paterno.
E aí depois eu tive um outro marco importante, que foi quando eu iniciei mesmo a minha carreira profissional já mais bem qualificado. E vem azia, vem minha pressão deve estar alta agora, e vem essas coisas tudo lembrando desses trem, mas vamos que vamos, força na peruca. E aí minha mãe fala assim, força na peruca. E se faltar força, pinta a peruca de loira. Mas vamos lá. Que foi quando eu iniciei a minha carreira como profissional de saúde. À época, técnico em enfermagem, porque eu não sabia exatamente qual graduação de saúde eu queria fazer, eu já sabia que era saúde, mas eu não sabia se seria fisioterapia, se seria enfermagem, se seria... Por que eu não cogitei medicina, por exemplo? Como profissional de saúde, a primeira coisa que pode vir na cabeça do moleque lá é ser médico, né? Um dos maiores sonhos aí de criança. Sim. Ser bombeiro, ser médico, ser... Enfim. Aí eu achei que não dava pra mim, não. Eu tive uma vida de estudante bem atípica também. Primeira e segunda série eu estudei numa escola, terceira outra, quarta série, 4 escolas diferentes, em 2 estados diferentes. Quinta série outra, sexta outra, sétima outra, oitava outra, primeiro e segundo ano, aí eu fui para o Cefet, Escola Técnica, hoje IFES, né? E aí lá eu aprendi que dava para fazer técnico e médio ao mesmo tempo. Sim. Só que lá não tinha o técnico que eu queria. Eu queria um técnico da área de saúde. Enfermagem. Algum da área da saúde. Não sabia exatamente qual. Não conhecia todas as possibilidades. O que me ocorreu foi, pô, tem uma escola técnica de saúde. Aí eu abandonei o Cefet, larguei a federal e fui para a Escola Técnica de Saúde fazer um EJA, um ensino de jovens e adultos, né? Hoje acho que até mudou de nome, porque inclui também idosos. Supletivo, acho. Não, agora inclui idosos. Antes de EJA a gente chamava supletivo e tal. Eu fui fazer ao mesmo tempo um supletivo, para acabar esse trem logo, e fui fazer o técnico de enfermagem, para decidir qual profissão de saúde eu queria. Acabou que eu comecei a trabalhar no SAMU 92, eu comecei a trabalhar como técnico de enfermagem, primeiro com psiquiatria, antes de me formar. Eu queria trabalhar com emergências, quando eu fui entendendo um pouco melhor sobre isso, fui dando um direcionamento. E aí um casal de enfermeiros que fazia o curso de atendimento pré-hospitalar comigo falou assim, nós vamos botar você para trabalhar, quer? Eu falei, mas eu não formei ainda não, cara. Falei, tem problema não, eu seguro as pontas. Na hora que você formar, você manda o diploma pra gente e a gente concretiza, faz seu Corém e tal. Eu falei, então vamos. Então comecei a trabalhar antes de formar. E em qual área? Como técnico de enfermagem, com psiquiatria. E era psiquiatria. Internação e remoção psiquiátrica involuntária. Que é quando a pessoa não quer se internar, a pedido, é involuntária quando? A pedido da família, junto com o médico psiquiatra, uma equipe vai e faz a internação, independente da vontade de quem quer ser internado. Entendi. Trocando em miúdos, a gente pega toda a unha, porque é necessário. Isso significa que aquela pessoa está colocando em risco a própria saúde e ou de outrem. Aí virou uma emergência. Hoje o SAMU 92 faz esse serviço, inclusive. Mas na época que eu comecei ainda não tinha SAMU 92. Peraí, nessa época você já tinha alguma curiosidade para espiritualidade? Como é que... O meu bisavô, até onde eu tenho notícia, eu não voltei antes disso, mas o meu bisavô foi um dos fundadores de Centro Espírita. Avô, mãe, pai, meu pai depois através da minha mãe, boa parte da minha família é espírita. E eu hoje mais espiritualista do que espírita, eu preferi desinstitucionalizar, né? Universalista, espiritualista. Porque, cara, eu acho que os fã-clubes atrapalham bastante as coisas. Pronto, aí fui trabalhar com psiquiatria e já plenamente ciente de que aquilo não era puramente neurológico ou uma questão puramente física, como tratam a maioria dos psiquiatras que são materialistas puramente. Sim. Para o que preconiza o CFM, CRM e etc, né? Então eu comecei a fazer uns negócios bem esquisitos. E foi assim que eu fui demitido a primeira vez. Eu comecei a conversar com meus pacientes. Isso era esquisito? Comecei a abraçar eles. Comecei a abraçar. Comecei a tocar. O atendimento humanizado seria assim. Como é que a gente vai falar em humanizar um ser humano? Lembra que eu falei que é só simplificar? Sim. O que é humanizar? Humanizar é inteligência artificial, pô. Que é você humanizar um computador. Mas um ser humano, Já é. como assim humanizar um ser humano? Isso pra mim era muito doido. Mas sim,
Eu decidi dar atenção, dedicar tempo e energia de alta qualidade para aquelas pessoas. E sabe quem fazia isso? Eu não sabia. Com as mulheres histéricas, as histéricas de Freud. Freud começou a tocar essas mulheres. E se curaram. Ou pelo toque. Só que aí começaram a tomar menos remédio, começaram a ficar menos agressivos, menos estressados, menos tudo. Começaram a dar uns feedbacks também sobre isso. Aí eu comecei a ter problema com quem? Os psicólogos da clínica, os psiquiatras da clínica e por aí vai. Tipo, cara, essa não é sua função, meu parceiro. Você é técnico, você aqui é técnico de enfermagem, você não pode fazer a função de outro profissional. Eu, mas eu não estou fazendo a função de outro profissional. Eu, enquanto estou fazendo isso, estou fazendo como humano. Outra frase lá da psicologia, da psicanálise, da medicina, que é: quando você estiver tocando uma outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Apesar de você conhecer todas as técnicas, dominar todas as. Enfim. E outra, do pai da medicina, Hipócrates: se você só entende de medicina, nem de medicina você entende. Então eu não estava entrando na área de outro profissional. Eu estava sendo um humano. Uma alma, uma pessoa diante de outra alma. Fazendo também as minhas funções como enfermagem. Não combinou muito, não. O mercado de trabalho não funcionou bem, não. Fui demitido de lá. E foi legal. Até um pé na bunda te joga pra frente. Às vezes você sai dando uma tropeçada, mas é isso que acontece. E esse motivo de demissão foi exatamente por ter um tratamento diferente. Eles achavam que eu estava entrando numa área que não me dizia respeito. Entendo. Que eu estava invadindo a área de outros profissionais de saúde. Isso foi muitos anos atrás? Qual o tempo que você falou? Que tem? Ah, eu não tinha nem cabelo no sovaco direito ainda. Eu tinha 17 anos, se não me engano. Eu me formei muito cedo. Eu entrei no SAMU 92 com acho que 18, 19 anos no máximo. Imagina, um menino. Cara, você imagina, 17 anos. você tá ali, bicho, entre a vida e a morte. Aí você chama o SAMU. Aí chega lá, um menino. Um adolescente de 17 Cara, imagina o desespero daqueles pacientes. Fala, papai, chama sua mãe, bicho. Sua mãe sabe que você tá aqui, cara. Chama um profissional pra me atender, porque cara lisa. Eu acho que na hora a pessoa tá com tanta dor que pode chegar. Pode ser até uma criança mesmo, que ela vai, me resolve. Chegou o poder da farda, né? É, Chegava lá de farda, de macacão. Aí, minha mãe até uma vez falou um negócio. Daqui a pouco eu entro nessa. Uhum. Mas aí, chegava e, cara, sempre foi um profissional de excelência. Mas nessa época, você já gostava também de esportes? Muito. De aventuras? Muito. Já fazia coisas E foi fora aí, da... foi aí a parte difícil do negócio. Eu depois também fui demitido do SAMU 92. E depois de ter passado por outros lugares, né? Trabalhei no Hospital Santa Rita também, trabalhei no tempo no HPM, com verificação de óbito. No Santa Rita eu trabalhei no centro cirúrgico, no SAMU 92 cheguei no lugar que eu realmente queria, me formei para isso especificamente. Na época eu também já fazia meu curso de enfermagem superior, UVV na época. Que foi a segunda vez que eu graduei na UVV, porque a primeira vez foi quando meus pais fizeram um curso de Direito. Eu fui junto com 6 anos de idade e fiz o curso. Aí, menina, eu descobri, depois dessa demissão, que eu era um excelente profissional, porém um péssimo empregado. Se eu não paro em lugar nenhum, eu sou um empregado ruim. É que eu vim com um parafuso meio solto, eu acho. Eu te entendo. Eu faço o que precisa ser feito e eu vou na referência. Por exemplo, eu não fui demitido como técnico de enfermagem? Antes do meu chefe, tem a instituição. Na época, SAMU 92. Gerido pela Santa Casa, no Espírito Santo, né? Antes disso, tem o COREN, Conselho Regional de Enfermagem. Acima do COREN tem o COFEN. Acima do COFEN tem a enfermagem. Organização Mundial de Saúde. Antes de ser um profissional da saúde, eu sou uma pessoa, um ser humano, um homem. Antes de ser um homem, eu sou um ser humano. Antes de ser um ser humano, eu sou filho de Deus. Então eu vou subindo à medida em que eu percebo que estão me dando uma orientação que fere o que está acima, aí eu não faço. Ou seja,
Quando eu fui demitido do SAMU 92, por exemplo, tinha uma médica num hospital, novinha menina. Eu fui atender um menino, e aí agora você vai entender a parte mais difícil desse processo. Por que que eu adoeci, já dando um spoiler? Essa é a parte difícil, adoeci. Gravemente. De quase morrer mesmo. Minha primeira experiência, uma das minhas primeiras experiências quase morte foi aí. Eu fui levar um menino, que a história dele foi o seguinte, bem sucintamente, vou resumir. O pai dele foi dar um tiro na mãe dele. Ele entrou na frente, tomou o tiro no lugar da mãe. Só que aí o pai atirou na mãe, se matou. Ficou esse moleque lá, alvejado, e 13 anos, e a irmã de 17. E só sobreviveram os dois. Um ano depois, me chamaram lá para atender ele, porque ele estava convulsionando. Fui atender esse menino. Botei dentro da ambulância, a irmã me contou a história, levei para o hospital infantil de Vila Velha na época. Quando eu cheguei no hospital infantil de Vila Velha, essa médica novinha, fui passar o caso para ela. Na época os corredores eram lotados e tal, fui passar o quadro de saúde da criança para ela. Ela falou assim: mas vocês sabem que aqui a gente não recebe paciente neurológico, porque nós não temos neurologista na emergência. Gritando no corredor, bicho. Doutora, vamos resolver o nosso problema administrativo com os nossos administradores? Eu posso refazer a revelação médica, a senhora conversa com a sua direção também, e a gente transfere esse menino. Se você não tiver condição de receber, mas não precisa gritar no corredor, né, doutor? Ela olhou no meu peito, tava T.E. Vitor. Tadinho. Ela disse, não entendi muito bem. Ela falou: quem é você, Tenente Vitor, para me dar lição de moral? Ô, doutor, eu não sou tenente, não. É TE de técnica e enfermagem. Ela: você é louco! Aí deu um passo para trás, eu esbarrei numa porta. Ela: tá me agredindo. Misericórdia, que proporção que esse negócio tá tomando, cruzes. Saí de perto, liguei para a regulação médica e dei um jeito de levar esse menino para o Hospital Infantil de Vitória, tirei ele de lá de dentro. Quando eu cheguei na base, essa médica tinha largado o plantão dela, bicho. Hospital Infantil de Vila Velha, aquele plantão lotado. Chegou lá com dois engravatados. E eu vi ela subindo, ela me deu um tchauzinho. Juro pra você, eu não reconhecia a cara dela. Eu não guardo esse tipo de coisa. Uhum. Aí eu dei um tchauzinho. Não, eu não me toquei, cara. Até porque ela tava de jaleco e tal. Aí, beleza. Passou um feriado, quando eu voltei, me chamaram numa salinha lá. Vitor, nós temos duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Falei assim, a boa é que, cara, vai dar tudo certo, nós estamos resolvendo os problemas aí que você relatou e tal. Outros problemas. A ruim, você tá demitido. E o cara falou isso rindo, bicho. Eu tinha me preparado anos para aquilo, para aquela função. Eu achei que eu ia morrer no SAMU 92 de velho. Eu fazia parte na época do Núcleo de Educação Permanente, vinculado também à universidade por força de lei na época, né? Que o SAMU 92 ele tá sempre tá vinculado com a universidade. E aí, cara, meu chão desabou com aquilo. Eu adoeci com aquele negócio de sobremaneira. E foi por Porque eu, motivo a médica? a médica chegou lá, depois que eu fiquei sabendo disso, e falou e protocolou lá um comunicado extrajudicial que se eu não fosse demitido, ela processava o SAMU. Aí o que, que meu gestor tomou de decisão? Bom, melhor eu demitir um técnico em enfermagem do que eu responder um processo de uma médica, né? Então, me demitiu. E como isso conecta com a sua. Adoeci gravemente. Ah, e foi sua primeira morte. Depois, logo depois, eu falei, cara, já que não deu com a enfermagem, eu não consegui graduar, na época por questão financeira também, né? Minha mensalidade na faculdade era maior do que o meu salário como técnico. Falei, bom, ser enfermeiro também não deu, que aí eu teria um pouco mais de autonomia, né? Sairia de técnico de enfermagem para uma profissão mais graduada. Não deu. Falei, então como é que eu vou fazer para continuar trabalhando com saúde e com educação, que eu realmente gostava de fazer? Bicho, eu sempre amei dar aula. Sempre. Falei, acho que eu fui pesquisar e tal, achei o nome da empresa que chamava Resgate de Treinamentos. Falei, que legal. E é bombeiro. Bombeiro civil, profissional, industrial, de aeródromo.
Falei, aqui, cara, como bombeiro eu não preciso de graduação para dar aula. Pronto, a ambulância ficou pequena para mim, vou pro caminhão de bombeiro. Trabalhei com bombeiro um tempo, trabalhei na Vale, nessa marca, na Fibra na época, enfim, hoje Suzano. Tive, cara, muito sucesso, inclusive, como instrutor de bombeiros e tal. Hoje a Resgate e Treinamento também desmembrou, virou escola de heróis. Olha que negócio sensacional, um dos 5 maiores centros de treinamento de bombeiro do mundo, se não me engano. Os caras têm um Sikorsky lá de 18 lugares só para dar treinamento. Importaram um caminhão de bombeiros dos Estados Unidos só para dar treinamento. Negócio gigante mesmo. Ninguém nem sabe, fica aqui, ó, Vila Velha. Adivinha quem foi que iniciou essa empresa? 2 técnicos em enfermagem. Olha só. Esses caras são muito exemplos de vida para mim, meu irmão, o Sam e o Magno. Bom, aí, nessa época, eu, informalmente, né, mais ou menos, dei uma casada com uma médica. E ela tinha um hospital, né, sociedade, FAO, de maternidade. E ela também trabalhava no Secretaria de Saúde e tal. E eu, bombeiro, dava plantões de técnico de enfermagem, aí comecei a fazer parto junto com ela, foi aí que eu comecei com os partos, inclusive. Aliás, o primeiro no SAMU 92, né? No SAMU você já tinha Já contato fazia com na partos. ambulância, porque às vezes não dava tempo de chegar no hospital, a gente que tinha que fazer e tal. Mas aí depois comecei a fazer os partos com essa médica, a gente trabalhando junto, e bombeiro lá, não sei o quê. Chegou um determinado dia que eu cheguei em casa, ela me perguntou assim, pra que você trabalha tanto? Como assim? Não entendi a pergunta. Por que você trabalha tanto assim? Você trabalha demais. Trabalhava toda noite, todo dia. Segunda a segunda, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Fazia sentido a pergunta dela, mas eu não tinha entendido bem na época. Eu falei, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Porque ela estava falando num tom bem pejorativo, né? Falei, pô, você ganha menos que a empregada aqui de casa. Eu dei um piripaque do Chaves, que eu falei, cara, o que você ainda tá falando? Eu subi nas tamancas, bicho. Eu falei, minha senhora mesmo, ela é bem mais velha. Minha senhora, e aquelas pessoas que eu tô atendendo, que eu tô formando, eu não gosto de falar salvando vida, né? Quem salva é Jesus, eu dou uma mãozinha ali. Essas pessoas que eu tô atendendo, e a minha responsabilidade social, meu papel social na vida dessas pessoas, isso não importa? Importa, né? Eu sou médica, mas eu sei o que você tá falando, mas e você? Vamos fazer o seguinte, eu te dou suporte, eu te apoio. Você não quer estudar mais? É, boa ideia. Estudar o quê? Com... Aí ela me perguntou, estudar o quê? Você quer fazer medicina? Eu ainda, síndrome do impostor, ou autoestima baixa, ou o que você quiser chamar, achei que eu não ia dar conta. Eu falei, mas tem um negócio que eu quero muito fazer. A ambulância não tinha ficado pequena, fui pro caminhão. Achei que o caminhão também estava pequeno, eu falei, eu vou virar piloto de helicóptero. Do nada. De emergência. Ah, tá. Tava conectado. Tava SAMU conectado. 92 começou a comprar helicóptero no Brasil inteiro, e bombeiros também. Falei, 1 hora no Espírito Santo vai ter helicóptero de ambulância e de bombeiro, e eu já vou estar pronto. Ela falou, é isso que você quer? É. Nisso você já estava na dublagem ou não? Não, o Tolage veio muito depois. Foi aí que eu descobri que eu estava doente, porque eu não sabia. Como assim? Na época, o CCF inicial, o Certificado de Capacidade Física, só podia ser feito num hospital da Força Aérea. Na época chamava CEMAL, Centro Médico da Aeronáutica. O mais perto que tinha que era do Rio. Eu já estava muito bem, um aluno exemplar no curso. Eu decidi, durante os fins de semana, de dia, só de dia, abrir mão do trabalho para estudar. Porque os cursos eram no fim de semana, não era o Clube do Espírito Santo. Eu falei, pronto, de segunda a sexta, de dia e à noite, eu trabalho, fim de semana eu só trabalho à noite, de dia eu faço meu curso. Que assim eu vou ter a possibilidade de ter uma ascensão na carreira, fazendo o que eu gosto, tudo se encaixaria. Eu fui um ótimo aluno, e aí eu falei, vou antecipar mais uma etapa desse processo, que é o exame de saúde, também necessário, junto com a banca do exame da banca da ANAC, essas coisas. Quando eu fui lá no Rio fazendo os exames, aí foram chamando no final do último dia de exame, para fazer a entrega do CCF, e eu fui ficando por último. Falei, mas também Vitor, né? Vê um dos últimos mesmo. Se não tiver nenhum Zulu aqui, deve ser um dos últimos.
Aí um senhor de cabeça branquinha me chamou e falou: vem cá, dá uma olhada nesses exames aqui. O que que tá acontecendo? Aí eu olhei, bicho, minha pressão tava 25/18. Falei, mas tá errado isso aqui. Não tô sentindo nada. Falei assim, você pode não estar sentindo nada por causa dessas outras questões aqui. Ele me mostrou de uma recuperação cardiovascular de um cavalo de corrida. Mas eu tava hipertenso e grave ainda, 25/18, pô, mata. Pô, mata por menos, as pessoas morrem. Aí ele falou, então eu não vou poder dar sua certificação de saúde. Aí meu chão caiu, meu irmão. Aí veio a próxima doença, que foi a doença mental. Essa é braba. Porque eu falei assim, cara, não é possível. No mercado eu não estou servindo, porque eu sou um profissional, um empregado ruim, apesar de ser um ótimo profissional. Um ótimo aluno, sempre fui. Por empenho e dedicação. Não porque para mim é fácil. Tira isso da sua cabeça. E agora por causa da doença de velho, aos 20 e poucos, 20 e pouquinhos anos, eu tinha 22, 23 anos mais ou menos. Eu não vou poder pilotar, não vou poder realizar meus sonhos. Sempre tive sonho de voar, sempre. Eu já nasci com isso. E de ajudar as pessoas, e cuidar da saúde das pessoas e tudo isso. Eu falei, não é possível. O que é que eu tô fazendo da minha vida, cara? Tudo isso começou por uma decisão. Lembra que eu falei do marco de 2005? Quando eu fiz 18 anos, eu estabeleci minha meta SMART. Específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. Eu quero ser pai, mesmo. De verdade, eu nasci para isso. Só que eu quero da seguinte forma. Eu quero ser pai, pai mesmo. Não é genitor, Presente. não é provedor, é pai mesmo. Tempo e energia de alta qualidade dedicada para minha família. Isso você já estava no relacionamento. Diferente daquilo que eu achava que tinha tido na infância. Falei, eu não vou repetir essa mesma história, eu vou fazer um pouquinho diferente. Você estava casado? Sério? Tava finalizando, ou já tinha, ou já tava prestes, tinha acabado de finalizar essa relação. Era bem abusivo, assim, de várias formas. Como você pode perceber pela pergunta que ela me fez. Mas enfim, aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Naquela época, as pessoas aposentavam com 65. Eu fiz uma conta de padaria. Falei, peraí, eu quero aposentar na metade do tempo. E ganhando bem. Não é aposentar INSS, né? Uhum. Ganhando bem. Então, metade 35, 65, 33, vai. Então, pronto, aos 33 eu vou ser pai da minha primeira filha. Seus 18 anos de idade, hein? Uhum. Aí e eu vou estar ganhando bem. Na minha cabeça, na época, ganhando bem, era estar ganhando R$ 1.000 por cada ano de vida. Falei, então eu quero aposentar com 33 anos, ganhando 33 mil por mês. Tá ruim, não? 10 mil para eu me sustentar, 10 mil para eu reinvestir, 10 mil para minha contrapartida social. Mais ou menos. Dá 11 cada um, né? Aí eu falei, pronto, é isso. Como é que eu tenho que fazer para aposentar na metade do tempo? Trabalhar o dobro. E Por aí, isso que eu trabalhava com animal. e em qual momento disso aí você começou a trabalhar com a médica, fazendo partos? Não, comecei a trabalhar com 300 com meu pai. Não, o começo foi lá com seu pai. Aí Como profissional de depois, saúde, a psiquiatria, aí depois veio o veio o centro SAMU, cirúrgico, depois verificação de óbito, depois o isso. SAMU. E no SAMU você teve contato com partos. E agora eu quero que você me fale o seguinte. Primeiramente, é a primeira vez que eu conheço um homem que, que é doulo. Eu nem sabia que existia o termo doulo, né? Eu conheci doulas, né? Então, eu acho que quem está ouvindo com certeza tem uma certa curiosidade de entender que existem homens doulos. Eu não conhecia. Tô até suando. Nem eu. Pois é, e assim, Já tomei muita porrada por causa disso também. eu imagino que o processo de como que esse processo de doula, isso me deixa muito curioso, porque eu já tive contato com a doulagem, quando eu comecei uma faculdade de enfermagem, eu entrevistei doulas, e Você é foi, faculdade de enfermagem? sim, eu também já comecei algumas, diversas faculdades, Brau. multipotencialidade também aqui já
Na alta, né? É. E aí eu entrevistei algumas doulas, foi aí que eu tive contato com a doulagem. E quando eu tive meu filho, eu tive o acompanhamento de uma doula. Então eu percebi que a doulagem foi para mim, foi para o pai. É mais para o pai do que para a mãe. Eu tive aquela experiência assim é claro que é um conjunto, mas na doulagem ali eu senti que eles no curso, tinha os cursos, encontro e tudo. Eu aprendi muito, eu não sabia que tinha que ter o contato para liberar ocitocina, para transmitir aquilo. Então, para mim foi um grande aprendizado. Mas nos cursos de homens só tinha os pais, né? Não tinha nenhum doulo, não tinha ninguém lá da área da saúde que fosse homem, até porque não é muito comum de se ver. Você deu sorte, meu irmão. Muita. Sua mulher também. Ou eles, né? A mãe do Isso, seu filho. isso. Hum. Eu fiz meu curso de dolo na época que estávamos grávidos da minha filha. Fiz. Hum, Ah, bota uma foto da Lisa aí pra nós. Olha que fofura. Vamos ver se a gente acha. Eu me tornei dolo na época. Olha ela aí, ah, ó. gracinha, linda. Fofura demais, cara. Nesse dia, ela tava no meu ombro, eu mostrei uma foto minha pra ela, né? Uhum. Quem é, filha? No celular, assim. Ela olhou, olhou. É a Liz. Iguais, cara. Minha mãe falava que nós éramos iguais, mas eu olhando assim, parece um pouco, mas não. Minha mãe falava, cara, vocês são iguais, iguais. Eu falei, mãe é mãe, né? E você formou então na Eu era doulagem? assim. Aí eu me formei na dolagem enquanto estávamos grávidos dessa mocinha aí, dessa princesa do papai. Doida Uhum. com esse papai Vitor dele. E aí me questionaram muito. Mas, Vitor, por que você não faz o curso de pai? Vai fazer curso de dolo. Existe curso, Doula! existe curso de pai. Você vai fazer curso de doula? Existe curso de pai? Tem. Você vai fazer curso de doula? Você vai fazer isso? Você vai trabalhar com isso? Por que você vai fazer isso? Você não vai trabalhar? Eu falei, mas eu vou sim. Quê? Você vai querer trabalhar de doula, Vitor? E na época eu era diretor e apresentador de TV. Você vai ir trabalhando com as aventuras também e tal. Você vai trabalhar com isso, Vitor. Faz o curso de pai. Eu falei, é agora que eu vou fazer mesmo. Eu já tinha chegado determinado a fazer o curso de doula. Isso a sua mulher falou isso ou todo mundo? Não, todo mundo. A enfermeira, a fisioterapeuta, as pessoas todas que davam. Mas aí depois que elas perceberam que eu estava realmente muito determinado, me acolheram muito assim, de braços abertos. Aquela turma especificamente. Hum. Depois isso mudou um pouco. Acho, acho que eles duvidaram que eu realmente faria. Falaram, ah, vamos lá. Fiz. Foi nessa época. E eu já completamente apaixonado pela gestação, cara. Sempre. Eu nasci para ser pai, bicho. E eu nasci para servir. Doula é uma escrava, vem do grego, uma escrava da gestação, uma escrava que serve, uma mulher escrava que serve outras mulheres. Por que escrava? Né? Como assim escrava da gestação? Uma mulher escrava que serve outra mulher? Sim. Por quê? Essa história começa muito pequena. A menina brinca de tudo que está relacionado à família. Brinca de boneca, de casinha, de mamãe, de professora, de médica, de botar para dormir, de dar comidinha, de dar de mamar, de dar banho, né? O menino, quando raramente acontece, isso comigo, raramente, eu colecionava papel de carta, mas eu vou explicar por quê. Quando esse menino raramente tem a iniciativa de participar disso, ele é Uhum. desencorajado imediatamente. Menino, sai daí, isso não é brincadeira de homem. Vai brincar de carrinho, vai andar de bicicleta, vai jogar bola. Sim. Essa menina, quando crescer e se tornar uma mulher, de acordo com aquilo que ela aprendeu, na hora que chegar a vez dela de ser mãe, ela vai achar que esse universo é só dela. Ela não brincava sozinha, ou com outras meninas. Ou é só dela, ou é dela e de outras mulheres. A mãe, a irmã, a doula, a enfermeira, e por aí vai. Fisioterapeuta. E esse menino, que virou homem, o que, que ele vai achar? Que aquilo ali não tem nada a ver com ele.
Sim. Claro, foi o que eles aprenderam no Sim. começo da vida. Foi passando, né, de geração para geração. Eu cheguei para mudar esse negócio. Como eu não conheço outro doula, a não ser um que eu vou mencionar aqui, que é um cara bem sagaz, ele. Eu falei, como eu sou o único doula, quem chega primeiro bebe água limpa, eu que vou falar o que que é doula. Se só tem eu posso falar. Eu que vou falar o que eu faço. A inserção do homem no universo da gestação e da criação dos filhos. Isso é o doulo, com o no final. É um neologismo mesmo, essa palavra não existe. Eu criei a palavra doulo. Eu ainda não conheci outro doulo, e eu que eu pesquisei bastante. Depois, algumas pessoas foram me falando: não, mas tem um outro doulo. Alguém até da Dores, né, na sessão de doulos do Espírito Santo, me falou: não, tem outro doulo, eu já capacitei um doulo. Eu falei: é mesmo, ele trabalha como doulo? Na verdade, não, né? Ele fez o curso comigo, mas ele é médico. Entendi. E ele trabalha como médico, ele não trabalha como doulo. E Ah, então ele não é doulo. utiliza do Ele é médico conhecimento, e fez um curso de doulagem, mas ele utiliza não é doulo. não se divulga como dolo, nada do tipo. Sabe quem eu presumo que tenha sido o primeiro doulo? Porque ele se intitulava doulo? Sócrates. Quando? Que momento que ele intitulava? A mãe de Sócrates era parteira. Ó, cheguei a arrepiar. Quando que Sócrates passou a se intitular parteiro? Quando, através da educação, ele passou a se intitular um parteiro de ideias. Minha mãe faz parto de gente, de menino, de criança, e eu, Sócrates não teve um pai presente, eu também sou um parteiro. Mas eu não sou um parteiro de crianças, eu sou um parteiro de ideias. E aí Sócrates que ensinava através da maêutica, enfim. O livro é excelente para você ler, eu super indico Apologia de Sócrates e Banquete, por Platão. Platão que escreveu porque Sócrates não escrevia, né? Sobre a história dele. A maior parte foi um dos principais discípulos dele, Platão. Sócrates se intitulava parteiro, mas um parteiro de ideias, que é mais ou menos o que eu faço também. Eu, como tenho amplas formações voltadas para a gestação, com a enfermagem, com a vasta experiência que eu tive com isso também, com a aromoterapia de gestante, a massoterapia de gestante, e por aí vai, um monte de outras coisas. Mas eu principalmente trabalho por essa inserção do homem, que é, quando a gestação é pesada para a mulher, e que ela chega a precisar de uma escrava para ajudar ela, quando ela é muito leve para o homem. Entendi. Então é pela inserção do homem, pela criança principalmente, mas também pela gestante e também por ele. Você é pai, bicho. Tem cheiro melhor no mundo do que cheiro da sua própria cria? É muito bom. A melhor coisa do mundo. O melhor cheiro do mundo é o cheiro do seu filho, cara, ou filha. Homem. Se você não está experimentando isso e tem um filho seu por aí, volte duas casas e assuma esta sua função. Uma vez que você tenha engravidado uma mulher, meu lindo, você não tem como mais se ausentar dessa dinâmica. Seu filho é 23 cromossomos você e 23 mãe. Metade dele é você. E as suas você faz parte das raízes do seu filho. Biologicamente, sistemicamente, aí a gente vê isso lá na constelação também. Sou constelador, fiz curso. E atuo também, mas principalmente com a inteligência sistêmica, mais do que a constelação. Constelação é um tanto quanto polêmica, né? Bastante. Tem alguns pontos bem polêmicos. Bastante. Não quero entrar assim, mas. Contra fato não tem argumento, né? Quando a gente vê os resultados, por quem realmente faz, como deveria, com responsabilidade. Né? Então, se essa árvore, que é o seu filho, ou que você também, não tiver raízes fortes, sólidas, não tem como florir e frutificar. Muita gente fica patinando e tropeçando na vida por falta de raízes. E quando você então começou essa doulagem, que foi ali, você começou, fez o curso de doula. Primeiramente, os desafios são inúmeros, né? De você se adentrar num meio que é, de certa forma, é conduzido por mulheres, tem a maioria é mulheres, e você no meio ali, primeiramente, não tem útero. Como é que foi esse processo de
de inserção nesse meio, sendo que é algo que a gente não se vê, é algo que você, de certa forma, foi o para mim é o primeiro, você disse que eu não Pra mim conheço, também. É. não conheço outro que atue assim. Se você conhece, me presente. É, Quero me conectar com esses homens. comenta, Queremos. comenta pra gente aqui que eu quero muito conhecer outro Dolo. Eu também. É o primeiro Dolo que eu conheço e isso pra mim é muito curioso. Mas é curioso no sentido de, às vezes, igual, quando eu fiz o curso eu estava no curso de paternidade com a mãe do meu filho, eu senti que aquilo ali me ensinou muito. Então, ter um homem que fale sobre o processo da paternidade, a maternidade ali naquele curso pode ser bem interessante também. Então, eu vejo por esse ponto de vista, porque ali tinham os homens que eram os pais, né? Pode ter outros terapeutas holísticos também, aromaterapeuta, pode ter outros, mas eu vejo que é um ganho, é um ponto de ganho, na minha opinião, que passei por isso, né? Mas eu vejo assim também o outro ponto de vista que há muito preconceito quando você quer quebrar o status quo de uma coisa que vem geracionalmente, sempre várias gerações, só doula, parteira, parteira, parteira. E aí vem médicos que têm um parto diferente, né? Não Porque existia nem palavra para denominar um homem nessa função. pois é, então assim, eu acho muito interessante isso. Eu queria que você abordasse um pouco como que funciona o processo. Primeiramente, para quem não sabe o que que é a doulagem, eu quero que você comece do começo. Bora A lá. pessoa não sabe o que que é uma doula, o que que é um doulo. Brilhou. Qual que é a perna mais importante para a gente caminhar, direita ou esquerda? As duas, A asa mais importante para um passarinho voar, direita ou esquerda? sem uma ele não voa. Então você imagina como é que fica a vida de uma pessoa que nasceu e cresceu somente, tão somente, criado por mulheres. Que durante a sua gestação, ou seja, você dentro da barriga da sua mãe, só escute vozes femininas, opiniões femininas, enfim. Você fica também pela metade. A partir dos 6 meses de gestação, o ouvidinho da criança já tá desenvolvido a ponto de ela começar a escutar o entorno. Então, gestante, se você tem um bebezinho de 6 meses de idade na sua barriga, você já tem um fofoqueirinho aí dentro. Ele tá ouvindo Já tudo tá. que você tá falando em volta. Uhum. É muito claro quando a gente participa do parto de uma criança que teve o pai presente, ativo na gestação, quando ele escuta a voz do pai, já do lado de fora da barriga, tanto que ele se acalma. Tem muito vídeo disso, pode procurar na internet. O ser humano, ele tem uma limitação grande, que é enxergar as coisas de forma dual, atômica, binária. 8 ou 80, preto, branco, alto, baixo, gordo, magro. Aí vem um cara lá e bota uns 50 tons de cinza. A gente fala de um arco-íris, que é a promessa de Deus na Terra. O arco-íris tem essa denotação também, você pode procurar aí. Deixa eu mostrar uma coisa bem legal aqui. Taca pra nós aí um Yin Yang Taurus. Rapaz, esse negócio aqui é sensacional. Aquela de 3 imagens. Sensacional. O ser humano, segura aí. O ser humano, prepara para nós, eu vou dar o start. Nós somos para frente, para trás, para um lado e para o outro. É assim que a gente se desloca. Uhum. Quem dá um pulinho e faz isso bem para danar, chega a ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas. Mas voar não é humano. Então esse terceiro eixo não é natural nosso. Pelo menos não com essa dimensão. Então a gente tende a enxergar as coisas de forma plana. Você conhece o Yin Yang? Energia complementar. Polos complementares, energias complementares. Ó, um homem, uma mulher, daí a vida se faz. O homem enrijece, a mulher dá abertura, aí a vida se faz. De forma muito prazerosa, naturalmente também, inclusive. Isso aqui gera vida. Isso aqui gera vida.
sair daqui preso. Você vai ser cancelado. Não vou falar nada não, que você vai ser cancelado. Cancelem, pode vir quente que eu estou fervendo, mas eu estou falando aqui de natureza. Tá, não, energias, né? Não é... Nós podemos, inclusive, fazer isso in vitro. Não precisa desse movimento aqui. Eu tenho primas gêmeas, inclusive, que foram feitas in vitro. Com que material? 50% homem, 50% mulher. Quando a nossa cultura vai distanciando muito da nossa biologia, porque nós somos seres biologicamente culturais, isso é o que é um ser humano, a gente faz a cultura que também modifica a nós mesmos. Quanto mais a favor da natureza eu vou, mais a natureza me ajuda. Se eu vou contra a natureza, aí o negócio vai ficando difícil para mim. Pode? Claro que pode. Ah, eu tô de dieta, posso comer coxinha? Posso. Posso comer pizza? Posso. Posso comer 1 quilo de açaí? Posso, mas tô de dieta, posso? Pode. Só não pode reclamar. E tem pessoas também que têm a opção de não querer a paternidade, maternidade. Não Mas querer é reproduzir. isso. E tá tudo Pode certo. querer não reproduzir? Isso. Pode. Só não pode reclamar. Mas assim, A natureza não é assim. isso que você me falou chama muita atenção sobre a criação quando falta um elo, né? Quando falta ou materno ou paterno. Se liga nessa. Chapa pra nós o yin yang aí. É um preto e branco, é isso aí? Olha da onde vem yin yang. Isso é um toros. Sabe o que é um toros? Não sabe? Anota pra aprender. Igual o professor de Clóvis Barros Filho. Eu sou fã dele. Isso é como as energias interagem. A nível subatômico e a nível universal também. Uhum. Isso vai do micro ao macro. Isso pode ser um buraco negro interagindo também quando ele explode. Você sabia que um buraco negro é aquilo que quando explode ele emite a maior fonte de luz do universo? Qual é o nome que nós damos disso? Big Bang. Não foi uma explosão? Sim. O que é um buraco negro? Tanta gravidade, mas tanta gravidade que vai absorvendo tudo em volta. Aí vai absorvendo, nem a luz escapa. Isso é um buraco negro. Absorve, absorve, absorve. Pode botar pra gente em loop se você conseguir, pra galera gravar isso aí, bicho. Um buraco negro, ele absorve, 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 absorve. Ele tem tanta força de atração para si, vai absorvendo, até que ele satura, puff, explode. Sim. E quando ele explode, ele de novo espalha essa matéria. Que ele absorveu, absorveu, absorveu. Big Bang. Daqui a pouco, pela força de contração, de gravidade, essa matéria toda vai se aproximando de novo, aproximando, aproximando, o buraco negro vai absorvendo, até saturar de novo, puf, explode. Isso é cíclico. Isso é cíclico. Não tem começo, não tem fim. E é onde que entra essa relação das energias opostas aí, duais? Da onde vem a energia? Da interação entre os polos. Positivo, negativo, interagiu, atrito, movimentação, energia. Certo. Homem e mulher interagiu, energia, vida. Enfim, a gente pode citar aqui 1 bilhão de exemplos. Muito Isso interessante. é incontável. Muito É interessante. infinito a quantidade de exemplos que a gente pode usar. E isso Um também. dá, outro recebe energia. A fecundação, isso foi mostrado recentemente pelas câmeras, pela tecnologia. No momento da fecundação, tem energia. Você já viu isso? Não sei se eu dou tempo de mostrar aqui. Pronto, você tá vendo aí. O editor, chapa para essa imagem. O momento em que um espermatozoide fecunda o óvulo, rompe aquela barreira e fecunda o óvulo, você tem uma descarga de energia que gera luz lá dentro da barriga da mãe.
Eu vi essa foto recentemente, né? Dessa. Você viu? Eu vi. Tem isso em vídeo também. É uma luz muito forte. Tem isso em vídeo Eu também. achei muito interessante. Acontece no universo Uhum. e acontece dentro da barriga da mãe. Acontece na interação entre dois átomos, entre dois quântons, entre dois, enfim. Então, o que vai acontecer se a gente excluir uma dessas partes? Não, eu só quero o preto, o branco eu não quero. Vai ter, sem essa interação, não tem energia. Se não tem energia, não tem vida. Se não tem vida, não, eu só quero a mãe. Não quero o pai, não. Não, eu só quero o claro, eu não quero o escuro. Eu só quero o consciente. O inconsciente eu não vou mexer. Eu só quero expandir. Contrair eu não quero. Isso explica tudo. Interessante. Interessante. Então, se você não tem uma presença paterna ativa dentro de você, não é fora. Isso é sobre você com você mesmo. Mas meu pai morreu. Ah, mas eu não sei quem é meu pai. Nem minha mãe sabe quem é meu pai. Ah, mas meu pai me batia na minha mãe. Ah, meu pai ou minha mãe. Não conheci minha mãe. Minha mãe era prostituta, me doou, me jogou no lixo, me acharam. Eu Não importa. tô curioso É com uma dentro coisa. de você isso. Eu tô curioso com uma questão que envolve a dolagem. Achei interessante o Yin Yang, isso para mim faz total sentido, principalmente depois dessa descoberta da luz. O fato de nós discutirmos isso já pressupõe que nós estejamos vivos. Sim, Isso já é motivo mais que suficiente para você agradecer esse pai ou essa mãe. E a gente pode explicar isso de diversas formas até lá na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Opa, enfim, de várias formas. me conta Sobre a dolagem. uma coisa. Pode tirar, por favor. É, mas, o que que eu quero uma questão que me veio aqui, que é o seguinte: como como pai, Você uma pessoa que vai contratar uma doula, é, você já fez parto, você já teve como é que trabalho. funciona, né? Como Pronto. funciona? Sim, não é essa a pergunta. Tá. Mas por que que você acha que uma pessoa, aí é um momento quase que o pitch mesmo, assim, por que que eu contrataria você, um homem, para estar num momento de um parto, tá, no momento de um aprendizado do nascer de um filho, ao invés de outra pessoa, né? Claro que eu conheço você, a sensibilidade que você tem é diferenciada, mas como você vê hoje o seu diferencial no trabalho, por ter passado por tantas coisas, por tantas. E como isso agrega à dolagem? Como você vê esse diferencial hoje? Como que você se venderia hoje como dolo para trazer esse diferencial? Porque eu sei que por si só já é um massacre, só de você massacre não, né? Mas é quase que muito martelado. Prego que se destaca é martelado. E olha que eu nem falei da minha vida pessoal, só É, da profissional. exatamente. Você Então, sabe um assim, pouquinho. então como que hoje, pensando assim, como que você conseguiria conectar com um casal, por exemplo, que está no processo de maturação ali, de estar na chegada de um filho, como que você acha que você se conectaria com esse casal para ponto deles contratarem você, que você já foi contratado várias vezes, mas o que que faz esse diferencial acontecer, assim? Isso é importante. Se eu te decepcionar, você não fica bravo comigo, não. Você não. Não vou me vender. Mas eu gosto muito de paradoxo. Eu também tenho formação em PNL. Eu, eu não vou falar para você me contratar, não. Você só me contrata se você realmente quiser. Se isso realmente fizer sentido para você. E eu não quero fazer propaganda sobre isso. Eu quero que você tome uma decisão pensando sobre o seguinte. Aí é onde entra talvez esse paradoxo. É que eu não vou me vender. Eu vou te vender uma ideia. Você compra só se você quiser. Outra coisa que Sócrates falava. Por melhor parteira que minha mãe seja, ela só consegue dar à luz a alguém que esteja grávida. Não adianta eu querer convencer você
sobre a importância e o diferencial de você incluir um homem nesse universo. Se você não tiver abertura para isso, se você não tiver espaço para isso, se não tiver uma intuição, uma fagulha lá, uma centelha dentro de você que te faça pensar que isso pode ter um certo nível de importância, não tem intenção de te convencer do contrário. Interessante. Lembra? Homem e mulher. Isso aqui é um estupro. Se você não der abertura para sua família, para sua gestação, para sua vida, eu não vou martelar, não. Eu tô aqui. Se você quiser, se você der uma abertura, se você me mandar um direct, um WhatsApp, pelo menos para procurar saber como funciona, se tem um mínimo de curiosidade, como você está perguntando agora, aí eu vou te responder. Se você me der uma abertura. Por que ter um doula? Inclusive, não é impeditivo que você tenha uma doula e um doulo. Pode? Pode. E o Pict, lá de Índia? Se você conseguir contratar ambos, eu até de graça atendo, muito inclusive. Atendo muita gente que precisa, realmente precisa e não conseguiria pagar. Aí quem pode pagar, paga. Mas vamos lá. Tem um movimento. Agora, o pau vai quebrar de quina do meu lado de novo. Mais? Será assim mais? Tô brincando. Mas esse é brabo. Tem um movimento importantíssimo para toda a sociedade, que é um movimento feminista. Eu tô rindo porque o pau vai quebrar mesmo. Feminismo, absolutamente necessário. Valorização das mulheres. Precisa. Mas tem um outro movimento extremamente danoso, prejudicial para toda a sociedade, que é o feminismo. Sabe a diferença? Não. O que é machismo? Patriarcado excessivo e Desqualificação da mulher. O que é o feminismo? Desqualificação do homem. O pau quebrou de quina quando eu realmente assumi que eu gostaria de ser. Gostaria não. Porque aquilo que eu gostaria, eu gosto e faço. Que eu seria realmente doula. Que eu ingressaria nessa carreira profissional. E que eu teria, assim como tudo que eu fiz na vida, uma educação continuada. Que eu dedicaria a minha vida a estudar e praticar isso e servir essas famílias. O pau quebrou de quina, meu parceiro. Mas essa palavra nem existe. O que é dor? Você está denegrindo a nossa profissão. Quem é você? Você nem útero tem, como você falou. E quando fala isso, eu quase choro. De verdade. Minhas duas maiores frustrações na vida, pelo menos da vida física, não ter útero e não ter asas biológicas. Ter asas eu te entendo. Porque, porra, Me tornei, inclusive, instrutor de voo. Ganhei e dou asas para outras pessoas. ter útero eu deixo pra Bota a próxima. foto do anjo aí pra nós. O editor tá rindo, olha lá. Aqui, Marcelão. Ter Você tá útero, rindo por causa do útero da asa, hein, Marcelo? ter útero Os deixa, dois? ter útero eu deixo pra próxima. Você sabia que na natureza tem um serzinho aí que pode ser esse. Vai passando. Esse é o Vitruvian, do Da Vinci. Peraí, segura aí. Leonardo da Vinci, que desenhou isso aí. As proporções humanas ideais, o homem vitruviano. Ele tem um texto embaixo que descreve essa imagem. São as proporções ideais humanas. Passa mais um. Mais. Não, velho. Olha que sacrilégio que eu cometi aqui, bicho. Passa mais um. Tem uma foto aí que eu tô com uma asa bem coloridona. Vê se acha. Você sabia que o Leonardo da Vinci ficou a vida inteira tentando voar? Não. Você não deu conta. Ele foi aí que ele desenhou o primeiro helicóptero. Ele tentou veementemente. Olha lá, que maneiro. Leonardo da Vinci tentou veementemente voar. Passou a vida, boa parte da vida dele dedicada a isso. Olha lá, ó, alguns dos esboços dele. Tem mais, mostra mais.
Ele passou a vida inteira também dedicado a isso. Tranquilo. Isso aqui é um dos símbolos maiores da paternidade. Isso está desenhado no céu, teto da Capela Sistina. Isso representa Deus e o homem. Editor, dá um zoom naquela mãozinha deles ali, eu boto a próxima imagem. Por que eles não se tocam? Você está vendo que eles não se tocam? Está muito pertinho. Aham. Por quê? Volta um. Olha a postura de Deus. Representação, óbvio, né? Lógico. Não é que esse seja Deus, esse Deus personificado, inclusive, eu acho que atrapalha bastante as coisas também. Tá vendo como ele está esticado, empenhado lá, com o dedo em riste, tentando tocar esse homem e ser tocado por ele? Uhum. A mão de alface desse homem. Não se estica, não faz por onde, não corre atrás, não vai. Ninguém tá ligado, bicho. Isso aí é Michelangelo no teto da Capela Sistina. O fato de esse homem se posicionar dessa forma, não corre atrás, não se estica, não faz por onde, não se empenha, não vai fazer e acontecer, esse aí não sou eu não, bicho. Mas pode chover canivete. Mas pode vir quente que eu tô fervendo, tentar me convencer de que esse não é o meu lugar. De ser pai, personal adventure intelligence, mas pai mesmo, como a palavra que você já conhece, o exercício saudável da paternidade, não só a progenitude, a doação dos seus genes, ou o provimento financeiro, se é um casal, o sustento da casa, ou se é um ex-casal, o pagamento de alimentos, né, de uma pensão, não. Isso é muito pouco para um pai. Pai mesmo é aquele que torna leve a gestação e a criação dos filhos, também para a mulher. É aquele que de fato se empenha em entender, aceitar, acolher o universo feminino. Uma seguradinha na barriga, bicho, já alivia demais essa mulher. Uma massagem nos pés. Fazer a sua parte, só de você fazer a sua parte dentro de casa. Ajudar ela fisicamente, emocionalmente, acolher, abraçar. Vocês, durante a gestação, estão grávidos, mas ela não deixou de ser mulher. Ele não deixou de ser homem. Chapuleta uma pirâmide de Maslow aí para nós. Fala muito sobre isso. O que são as necessidades básicas humanas? O douro entra nisso aqui. Uhum. Abraham Maslow desenhou lá quais são as necessidades básicas de um ser humano. Na base, o básico é a fisiologia. Respirar, comer, beber água, fazer sexo, ter sono de qualidade, ter homeostase e excreção. Se não tiver isso aqui, não tem como se sentir seguro, não tem como se relacionar, não tem como ter estima e realização pessoal, e nem transcendência, que é a espiritualidade, Sim. que está acima da pirâmide, que transcende, vai além de você mesmo, vai além do seu ego. Uhum. Não tem como. Então esse homem que ajuda essa mulher a comer melhor, faz a comida mesmo. Se precisar, dá na boca, vai o café na cama. Hidratar essa mulher, lembrar ela o tempo todo de beber água, e você também. Dormir lá de conchinha, fazerem sexo, adultos, claro, né? Enfim, ajudar essa mulher que chegou num determinado momento, bicho, que é até difícil sentar e levantar até da privada, meu irmão. Até a excreção muda, espreme intestino, espreme Sim. bexiga, faz xixi toda hora, aquele negócio. Só fica pesado para ela se você não participar. Segure, resguarde o corpo dessa gestante, homem. Garanta os recursos, garanta a moral, a família, a saúde, a propriedade de vocês. Seja o melhor amigo da sua mulher. Se seu melhor amigo é o cara da pelada e você é casado, você casou errado. Você está desonrando não essa mulher somente, mas você está desonrando a si mesmo que escolheu
consciente ou inconscientemente, engravidar essa mulher. Uma vez que você tenha plantado essa semente, você tem que saber que agora você tem que regar, adubar, podar, esperar. A gente sabe que colhe o que planta, mas só colhe o que planta quem cuida. Então, ainda sobre semente, a gente sabe. Se você pegar, escolher uma fruta que tem semente. Maçã. Se você pegar uma maçã, pocar essa maçã, abrir essa maçã no meio, você consegue contar quantas sementes tem ali, não consegue? Uhum. Facilmente, inclusive. Olhando para essa semente, você reserva uma semente, olhando para essa semente, você consegue contar quantos frutos tem ali dentro? A gente colhe o que planta. Mas se eu plantar maçã, vai nascer maçã? Uma. Vai nascer uma macieira. Quantas maçãs essa macieira bem cuidada vai gerar ao longo da vida? Você colhe o que plantou, antes você colhe hoje. E tem outra. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. O que eu quero dizer com isso? Se ninguém lá atrás tivesse plantado tâmara, você não ia comer tâmara hoje. Você não ia saber nunca o gosto de uma tâmara. Então a gente não planta só para nós também, não. Você também planta o que outras pessoas vão colher lá na frente. A pandemia, inclusive, veio ensinar a gente isso. Quebrar com essa individualidade. Um negócio que aconteceu lá em Wuhan. Lá no interior do interior da China, diz a respeito sobre mim, sobre minha mãe, meu pai, meus avós, meus filhos, sobre toda a humanidade. Então, escolhe a dedo o que você planta hoje e cuida disso que você plantou. Esse é o suprassumo do que é ser doulo. É plantar essa ideia de que você deve ser responsável por aquilo que você plantou. Homem e mulher. Porque se essa mulher não dá abertura, esse homem também não consegue cuidar. Também tem isso. Entra, inclusive, minha história pessoal em relação a isso, mas eu acho que não vai caber aqui. Que é bem intensa, mas poderia ter um próximo episódio, quem sabe, quem sabe num próximo episódio. Agora, gostei muito dessa analogia, dessa forma de entender a semente. Isso para mim fez todo sentido, até porque o filho, a paternidade é muito isso. O impacto, o melhor investimento, né, que a gente tem na vida, para mim, como Em pai, nós mesmos. é nós mesmos E depois, e os nossos sucessores. filho, sucessores. Eu acho isso incrível. Posso falar? Quanto, Se já está acabando, posso falar quanto aqui tempo? só sobre uma última figura? Uma razão para ser. Quanto tempo tem aí? Ou seja, nós já ultrapassamos. Já ultrapassamos. Vamos numa próxima gente. Brilhou. Eu quero só que você me finalize o seguinte. Como a gente sempre tenta trazer nesse podcast temas que envolvem práticas simples para controle de ansiedade. Porque, Então, bota a sabe? imagem. Vai conectar? Completamente. Interessantíssimo. Porque a ideia é que tem muitas pessoas sofrendo com esse mal do século hoje. E a ansiedade, ela desconecta a gente de nós mesmos. Eu gostei da palavra sofrendo. Sabe, as pessoas, elas estão desconectadas de si. Elas estão vivendo muito com excesso de preocupação ou excesso de passado, a depressão ou a ansiedade. E a falta da presença é um processo que tira a pessoa do seu eixo de si mesmo. Então, eu gostaria que você compartilhasse nessas suas vivências, nessa sua história, algo que você considera que mais te ajudou nesses momentos desafiadores para controlar a ansiedade. O que que você faz por muito tempo que você considera que é hoje uma coisa importante para você, assim, sabe? Um hábito, alguma coisa que você hoje usa, que transformou, que ajuda você nesses momentos complicados, exatamente porque eu conheço a história pessoal sua no caso da paternidade, eu sei que é desafiador. Pode ser que em um outro episódio a gente traga alguma coisa sobre isso em algum momento, porque é algo muito sensível, sabe? Talvez nem seja o momento de compartilhar. Mas nesses momentos que você teve essas baixas, esses processos desafiadores, o que que você considera que você fez que te ajudou a trazer presença, a trazer pé no chão, clareza
com tudo isso, até para enfrentar todos esses julgamentos também, por quebrar o status quo de uma profissão que é tão vista como um só jeito que tem que ser. E você quebrou esse status quo trazendo uma doulagem num meio que é totalmente feminino. Vamos lá. Chapuleta para nós aí, fazendo favor, a imagem do Ikigai, que é uma imagem toda coloridinha, com vários círculos. Tem uma outra. Tem uma outra também de Ikigai. Essa. Legal. Ikigai é uma razão para ser. Como é que eu faço para aguentar? Tem horas que eu nem sei como é que eu tô aguentando. Já passei por uns maus bocados em relação a isso. Bora de striptease. Tararara. Um showman, né? Vai tirar a roupa aqui não, pelo amor de Deus. Pô, eu vou sim. Ninguém manda em mim, sou obrigado a nada. O que que faz a gente viver, de fato, o presente? Que não tem esse nome à toa, é um presente mesmo. E quando você fala de sofrer, é legal você falar isso, porque a dor é inevitável, é inerente à condição humana. Mas doer é uma coisa, sofrer é outra. Imagina a dor do parto. Misericórdia, difícil até de imaginar. Quer ver eu ser cancelado agora? Frescura. Tô brincando. Moleque, quem tá dando parto é porque nunca tomou um cheiro de saco. Tô brincando. Dizem! Falam que é um abacaxi, né? Igual um abacaxi saindo das entranhas. Quando pega lá a fase do círculo de fogo, menino, Pelo amor de Deus. que não tem esse nome à toa também. Muito brincando, viu? Você sabe, né? Ativo 60 interpretativo é você cancelar a gente. Mas se cancelar também é bom, que gera engajamento. Não. Precisa disso. Não. Ah, deixa de ser frouxo, mano. Deixa a galera xingar. Vamos lá. Você falou de eixo. Isso. Dói se colocar no centro do eixo. E eu digo isso também com outra das minhas especializações, que é em ortopedia, na liberação miofascial articular sistêmica, que é também uma terapia manual, muito voltada para quem tem, obrigatória para quem tem escoliose, mas serve também para atletas, para todo mundo melhorar a performance. E a gente tende a linkar performance com o alto rendimento do atleta, mas performance é a vida, é conseguir ficar sentado aqui sem morrer de dor, conseguir levantar sozinho, enfim. Isso é performance. Quando você se coloca no centro do eixo da sua vida, isso também pode ser muito bem ilustrado no Ikigai. Você atingiu a plenitude, atingiu o nirvana, atingiu o estado de presença, recebeu, está vivendo esse presente do aqui e agora. Como é que dá para fazer isso? Quando você ama o que você faz, e ao mesmo tempo o mundo precisa do que você faz, essa é a sua missão. Quando o mundo precisa daquilo que você está fazendo e você pode ser pago para isso, essa é a sua vocação. Quando você pode ser pago e é bom, e você é bom nisso, essa é a sua profissão. Quando você é bom e você ama aquilo que você está fazendo, essa é a sua paixão. Quando você une missão e vocação, você tem entusiasmo, complacência, mas tem um certo senso de incerteza. Ok? Quando você une a sua vocação e a sua profissão, isso é confortável, mas tem um sentimento de vazio. Quando você une a sua profissão e a sua paixão, isso gera satisfação, mas uma certa sensação de inutilidade. Quando você une paixão e missão, isso gera alegria e plenitude. Eu contesto um pouco essa plenitude, porque plenitude eu acho que é mais que isso, mas não tem prosperidade. Talvez ele esteja se referindo à prosperidade financeira, inclusive, nesse quadro aqui. Você volta um quadrinho para nós, daquele outro Ikigai? Fazendo favor. Resumidamente, nesse quadrante aqui você tem uma vida agradável, aqui você tem uma vida produtiva, ali você tem uma vida plena, ali você tem uma vida significativa. Quando você tem ao mesmo tempo
uma vida agradável, produtiva, plena, significativa, você atingiu o seu Ikigai. Você conseguiu reunir em si, no centro do seu eixo, o eixo da vida, o eixo do corpo, que é a cintura, coluna, cintura pélvica e escapular, ele tem um eixo correspondente também, que é esse eixo da vida. Você atingiu o seu Ikigai. Você tem esse estado de presença. Você não se sente nem ansioso, nem depressivo. Os olhos são na frente do rosto, que é pra gente olhar pra frente mesmo. Foi assim que a gente foi desenvolvido. Nosso projeto é esse. Os pés são virados pra frente, que é pra gente caminhar pra frente na vida mesmo. Mas se a gente faz isso sem a força das costas, do passado, daquilo que a gente já viveu, daquilo que nossos antepassados viveram, volta lá na questão das raízes, né? Você vai tropeçar, você vai cair de boca. Então, Ikigai não é só propósito. É uma razão para ser. Uma razão para ser. Tem outras formas de explicar a mesma coisa. Vou usar duas, sucintamente. Uma, a bandeira do nosso Espírito Santo. Para isso, o novo striptease. Está escrito na nossa bandeira, trabalha e confia. Você sabe de onde vem isso? Não. Trabalha como se tudo dependesse de ti. E confia como se tudo dependesse de Deus. Isso é de Inácio de Loyola, ou Santo Inácio de Loyola. Essa frase é dele. Enxugaram. Quando foi para a bandeira do Espírito Santo, ficou só trabalha e confia. A bandeira do Brasil também foi reduzida. Essa de Augusto Conte, do positivismo de Augusto Conte. A frase que inspira o lema da bandeira do Brasil é amor, ordem e progresso. De Augusto Conte. Que é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Tirou o amor da bandeira, cagou o Brasil. Mas faz sentido. Também não está de tudo errado. Então, será que a gente pode definir isso aqui como felicidade? Melhor definição que eu conheço de felicidade humana, uma frase curtíssima, é uma frase espiritualista, inclusive, é a posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. É a mesma coisa que dizer trabalho e confia, dito de outras formas. É a mesma coisa que dizer Ikigai, dito de outras formas. O necessário, ele é diferente de uma pessoa para outra. O que eu preciso é diferente do que você precisa, é diferente do que ele precisa, é diferente do que o Papa precisa, do que o presidente precisa, do que minha filha precisa. Cada um tem sua necessidade. Tendo aquilo que você precisa e com a consciência tranquila que você tem tudo que precisa e com tudo que você tem você está dando o seu melhor todo o tempo, seguindo o mestre ou um dos, o caminho, verdade e a vida. Com o que você tem, você está seguindo o mestre. Você está espelhando ele. Não é amar o próximo como a si mesmo, é amar como eu vos amei. Opa, um baita de um upgrade, porque a gente nem se ama. Se eu for te amar como eu me amo, se eu não me amo, eu não estou amando nem a mim nem a você. Amar como eu vos amei. Se eu tenho 37 anos, eu já errei muito na vida, porque não me crucificaram aos 33. Mas eu ando fazendo muita cagada. E por fim, a fé no futuro. Como assim? Eu tenho tudo que eu preciso, posso do necessário. Eu tenho a consciência tranquila de que eu estou dando o melhor todo o tempo, em todos os lugares, por onde eu passar. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Assim como hoje está melhor do que ontem. Cuidado com falso sincretismo. O símbolo máximo de vida, médico pelo menos, é um eletrocardiograma. Altos e baixos. Se sua vida ficar linear, morreu. A vida é feita de altos e baixos. Felicidade é diferente de alegria, de satisfação, de prazer. Estou falando de felicidade. Feliz mesmo ante a todos os altos e baixos. Esse ponto é interessante porque no hermetismo tem a lei do ritmo. E o exemplo da lei do ritmo é o pêndulo, né? Que o pêndulo vai para lá, depois vai para cá, até começar a chegar mais perto do meio, certo? Que o pêndulo vai perdendo a gravidade, vai perdendo a intensidade. E nesse ponto, o caminho do meio, no budismo,
fala pra gente que quando tem muitos extremos, muita intensidade de para polo positivo e negativo, a gente ainda tá num nível de imaturidade espiritual, seria isso. Então, é como se esse exemplo do eletrocardiograma conectasse com esse princípio Fazendo a mesma coisa que de vai, formas diferentes. que vai morrer, só que quando morrer é que alcançou ali o equilíbrio, esse equilíbrio que. Agora eu vou fechar mesmo, prometo. Chapuleta aquele vídeo de 30 segundos aí pra nós, que é como eu desenvolvi minha nova marca. O que significa a aventura terapia, enfim? É um de 30 segundos. Escolhe um. Então é o outro. Oh, não, peraí, acho que é esse mesmo. É o outro. Vamos lá. É círculo, triângulo e quadrado ao mesmo tempo. Que figura é essa que é um círculo, triângulo e quadrado ao mesmo tempo? Não é uma coisa ou outra. Viu? Não é igual um pato que corre mal, voa mal e nada mal, como dizem. A gente, quando quer falar que o cara é meio fraco, a gente não chama de pato. Ah, você é um pato. Não. É o pai, a mãe e o filho. É o pai, o filho e o Espírito Santo. É sobre mim, sobre você, sobre nós e essa interação. É sobre o macro, o micro e essa também conexão, essas conexões. Então, é sobre a aventura, que vem do latim ad venturi, por vir, novidade, exploração, experimentação. Uhum. É sobre a terapia para você se conectar com suas raízes, a solidez, fincado. Lembra? Cabeça nas nuvens e pé no chão ao mesmo tempo. É tudo isso, não uma coisa ou outra. Não é sobre o alto, nem sobre o baixo, é sobre a alternância, é isso que gera vida. Lembra lá do símbolo do Yin Yang em 3D? Uhum. Que foi aquilo que gerou lá no taoísmo aquela figura do Yin Yang, mas quando a gente imprimiu numa folha de papel, ficou pobre o conceito. Entende? É isso. É sobre isso. É sobre tudo isso ao mesmo tempo. Não dá para separar, não dá para dissociar, não dá para separar quem sou eu e quem é você nessa conversa. A gente trocou aqui, eu saio daqui com tanto de energia extra, você sai daqui com tanto de energia extra, Com você que está certeza. assistindo também com tanto de energia extra. E agora o que você vai fazer com isso, hein, meu lindo e minha linda? Autoconhecimento, que está em voga, está em alta, é só a pontinha do iceberg. Ok, agora você se conhece, com suas mazelas e suas virtudes. Próximo passo é a autoconstrução, que é o que você vai fazer com o que você já conhece. O que você vai fazer com isso? Você já se conhece, e agora? Vai rir ou vai deprimir? Como fala o Márcio Libar lá na Nobre Arte do Palhaço. O que você vai fazer com o que você conhece sobre si? Melhore. 1% por dia. Significa que daqui 100 dias você vai estar 100%? Não. 1% por dia é muito menos do que 100 dias. É PG, se não me engano. Se eu estou falhando matemática aqui, vocês me corrijam. Mas em muito menos tempo, se você melhorar 1% a cada dia, você vai ultrapassar essa barreira aí. Depois que atingir a meta, dobra a meta. Vamos deixar sem meta. A meta deve ser sempre ser melhor a todo o tempo. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença nesse primeiro episódio, nosso episódio piloto. Foi uma troca extremamente rica, com certeza a gente aprendeu aí, Marcelão? Marcelão, nosso editor ali. Agora nós estamos saindo daqui muito ricos do que o dinheiro não compra. Tem riqueza maior do que essa? Tem. O tempo, a energia. Então, eu gostaria de agradecer você. Eu gostaria agora que colocasse para te encontrar, para contratar os seus serviços de aventura terapia, de Deixa eu doulagem. combinar com ele que eu vou fazer uma mágica aqui com minha varinha de condão. O QR Code na tela. Deu certo. Tem o QR Code, tem o arroba. Em qualquer lugar que você procurar esse arroba aí, você me acha.
qualquer rede social. Eu acho que eu botei todas. Eu tenho abastecido mais atualmente do Instagram, mas você lendo esse QR Code aqui, você vai cair lá na minha árvore de links. Eu gosto desse negócio de árvore, bicho. E aí você vai achar lá o WhatsApp, Instagram, e-mail, YouTube, Pix e o Pict. Você vai achar lá os atendimentos gratuitos, você vai achar meus canais online, você me acha. Eu tô uma pessoa fácil de achar. Então, muito obrigado, Vitor, por essa presença ilustre aí, por compartilhar um pouco de tudo isso que você já vivenciou, trazer esses assuntos aí que geram na gente formas de sair do conceito que a gente via como um conceito firme. Eu acho que quebra o status quo. Eu acho que quebrar o status quo é a gente renascer no conhecimento. E às vezes ter esse ponto de vista que você trouxe me elucida muito, então espero que tenha agregado para quem está ouvindo. E eu gostaria de pedir você que ouviu esse primeiro episódio para nos seguir. Meu arroba é o arroba souiego. E me segue no Instagram, me segue no YouTube. O YouTube, eu vou colocar esses episódios no Sou Iego também, no YouTube. E gostaria de agradecer novamente a Audiovisual Produções, localizada em Vila Velha, que está apoiando o compartilhamento aí de saúde e bem-estar para todos vocês. Então, quem quiser fazer produções audiovisuais de alta qualidade, procura a Audiovisual Produções em Vila Velha, no Espírito Santo. Vamos deixar uma frase pra galera? Isso, finaliza aí falando para mim, para o pessoal, para quem está te escutando, como você qual mensagem você dá para quem ainda não encontrou esse Ikigai, essa sensação? O que que você acha que qual mensagem você deixaria hoje para quem está se sentindo sem presença ou perdido? Vai doer, pode falar? Né? Vai doer, mas ao mesmo tempo um abracinho. Vai deixar seu coração quentinho também. Isso é para você refletir, não é para você sofrer. E se construir. Um dia, todos nós vamos morrer. Um dia. Todos os outros dias você tá vivo, pô! Você só vai morrer um dia, cara. Mulher, desejo que a morte te encontre vivendo. É isso. Brilhou? Me dá um abracinho aqui, cara. A gente desliga, se abraça e se beija. Eu gosto muito desse homem aqui, viu? Curte, segue, comenta, compartilha, ativa o sininho. Curte a gente aí que vai vir muita coisa boa ainda. Obrigadão a todos e partiu, é nóis. Deus abençoe.